Fala, torcedor! Estamos iniciando aqui para falar sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Solta a vinheta! Fala, torcedor! Na rodada do Brasileiro, muitas coisas aconteceram, 2 goleadas, alguns lances polêmicos, expulsões. E hoje aqui no Fala Torcedor temos mais um convidado, Cássio. Isso aí, vai Corinthians! Para começar, nós vamos falar do jogo do Vasco e América. Jogo que foi no sábado, dia 5, às 19 horas. E foi uma goleada do Vasco. O Vasco que veio escaldado da Libertadores, né? E acabou aplicando uma goleada no América. Mas o Vasco é aquele eterno, assim, quando vai cair no fundo do poço, daí tira uma partida e todo mundo fala assim, agora? Mas tem que esperar mais um pouquinho ainda, porque depois daquela pro Cruzeiro, né, aquela goleadinha básica. Eu até estava acompanhando o jogo com o Pasmo, né? Eu chamei ele no WhatsApp e falei, ih, cara, o Vasco se foi. Daí depois começou 1, 2, 3, né, em sequência, cara. É bem isso que você falou, é engraçado. Tanto quanto o Flamengo, que a gente fala que vai, nunca vai. O Vasco tá nessa também. Aliás, esse é sempre o histórico do time carioca, né? O time carioca sempre tá lá, investe, faz um time bom que nem o Flamengo, né? Daí tá lá a torcida quebrando tudo, de repente faz um jogo bom, daí opa, e agora vai, né? Mas... Levando em consideração que o Vasco fez 2 gols atacando pela esquerda e cruzando pro meio da área e outro gol pela direita, esse foi o gol mais interessante, né? Foi o gol mais bonito da partida, um gol muito parecido com o do Van Nistelrooy da Copa, né? Que ele entrou de peixinho ali, encobrindo o goleiro. Você acha que o time do Vasco tem algum destaque, Cássio? Na verdade, o destaque que eles tinham, né, eles vão perder agora, venderam, né, que era o menino lá, o Paulinho, né, que era um grande promissor nesse. Aliás, esse é o maior problema também de futebol brasileiro, né, que as piazada aí tá com 19, 20 anos, quando dá uma história, ela já tá sendo vendido já por um preço, assim, que é irrisório até pro clube, né, porque se você for pensar o valor em si, né, que ele pode captar no futuro, né, mas é sempre essa história, sempre se repete muito no Corinthians, se repete muito, que nem o exemplo, o Maicon do Corinthians ali, tá vendido já pro Shakhtar por um dinheiro ali que o Corinthians não compra um volante pra ser titular com o dinheiro que vai comprar, quem vai receber. O Vasco que recebe a Vitória em casa, a Vitória vem de derrota, né, no último jogo, e o América vai jogar fora contra o Ceará, que empatou com o Corinthians, né? O Ceará vem talvez um pouco motivado. O Corinthians gosta de erguer os fracos e oprimidos, né? Porque empatar em casa com o Ceará não tem desculpa ser time reserva. O time reserva do Corinthians ainda assim tem o Danilo, tem Marquinhos Gabriel, tem Pedrinho, tem tanta gente ali e não encaixa, né? A grande desculpa que ultimamente, pelo que eu tenho visto, é que a ausência do Fagner é o grande ponto fraco do Corinthians, né? Mas não dá pra pôr nas costas lá do Mantuan também, porque é um menino, né? Não tinha nem uma hora de profissional ainda, né, jogando. Então como é que você vai, né, criticar? Agora, que o que você tem já falando, né, do jogo, né? O que você tem que criticar é um Marquinhos Gabriel lá, que é um cara experiente, que é a eterna promessa, né? Que vai, é a mesma coisa do Vasco, né? Quando aperta a coisa e faz um jogo bom. Daí todo mundo pensa, agora, né? Mas não. Eu até comentei no Twitter lá e até eu curtiu lá no comentário, né, que a torcida comemorou a melhor jogada do Marquinhos Gabriel no jogo foi quando ele correu pra se substituir. Saiu ovacionado. Mais um jogo das 7 da noite, São Paulo e Atlético Mineiro, um empate, 2-2. O que tu me disse? Olha, eu assisti o jogo, como triste São Paulino que sou. Achei que dessa vez, tanto quanto o Cássio falou do Marquinhos Gabriel, achei que dessa vez o time de São Paulo ia, porque começou jogando bem até, razoavelmente, não sofreu tanto assim quanto deveria, fez o gol, aí quando chegou, de novo, como acontece geralmente nos últimos jogos, o São Paulo foi lá, tomou 2 gols, tomou a virada, depois, alguns minutos depois, chegou a empatar. Mas foi um jogo razoável, assim, foi um jogo bom de ver, na verdade. Falando assim do São Paulo, né, estou achando do Everton, que vem do Flamengo, ali, porque particularmente eu achei um excelente reforço do São Paulo, porque eu acho que no Flamengo ali ele tava muito coadjuvante, né. E o São Paulo ele vem para dar vem para chegar meio que já liderando o ataque de São Paulo, né, que ele tava meio deficiente em algumas peças ali. Inclusive no jogo ele foi um dos destaques, e o Nenê novamente jogando bem, então inclusive o Everton fez um dos gols, né. O Everton é um destaque do São Paulo, como o Cássio falou.
No Flamengo ele não conseguia assumir o protagonismo no time. Se lesionou muito, né? Perdeu muito tempo na carreira no Flamengo lesionado. Quando ele começava a estourar, assim, explodir, ele machucava. E daí agora, com o surgimento do Paquetá e do Vinícius Júnior se firmando no time, ele estava ficando sem espaço e agora é a chance dele de ser protagonista no São Paulo, porque o São Paulo estava precisando dele e ele estava precisando de um time para jogar. Mas em resumo, eu considerei um bom jogo, assim. O São Paulo podia ter ganhado, o Atlético podia ter ganhado, o Atlético quando virou pressionou, mas o São Paulo novamente respondeu, que é como o Cássio falou, realmente parece que acorda, mas ele dorme de novo, não dá para entender, mas acho que foi o melhor jogo assim, do São Paulo como time da competição. Começou com 3 zagueiros, né, diferente do outro esquema que estava, porque o Militão sentiu. O São Paulo que no próximo jogo vai enfrentar o Bahia, né, fora, e o Atlético Mineiro também vai fora para enfrentar o Atlético Paranaense. E os dois jogos são jogos dificílimos, tanto para o Atlético Mineiro quanto pro São Paulo, né? Porque pegar um Bahia lá, né, em Salvador não é jogo fácil para ninguém. O Atlético Paranaense, falar bem a verdade, sim, perdeu pro Palmeiras talvez porque o Palmeiras seja o time que marca mais à frente na saída de bola aí, porque essa nova dinâmica aí que eles estão jogando, assim, sempre tocando a bola, meio estilo Audax ali, né? Tá dando muito certo, com exceção desse jogo aí, que é algo pra se deixar de lado ali, mas eu acho que regularmente ali eles estão muito acima do que estava no ano passado, né? E tem bastante chance de almejar coisas maiores do que ano passado eles tiveram, né? É a primeira derrota do Atlético Paranaense em casa. Esse ano não tinha perdido nenhuma vez em casa, nem no Campeonato Paranaense. Isso que jogou com o time reserva, né? Do sub-reserva não, com o sub-20, né? Algumas peças ali que sobra nas fases final ali, mas praticamente o time profissional mesmo dele ficou só treinando, né? Primeiro jogo do domingo, das 11 horas da manhã, então, Corinthians e Ceará, 1-1. Não, em defesa que tá passando a imagem ali, eu digo que o Wesley só fez o gol que ele fez porque ele viu o Gabriel quase fazendo antes o mesmo gol, né? Mas o jogo em si foi um jogo horrível, que é sofrido de ver, porque o Corinthians, assim, tava com uma equipe muito mesclada, né? Com exceção do Cássio e do Sid Clay e do Gabriel, né? E o resto eram todos reservas. O Danilo, a gente tem uma percepção que não dá mais, porque ele ficou parado tanto tempo, só treinando, foi jogar, jogou 10 minutos e sentiu contusão e já teve que sair. O time do Ceará não é um time forte, mas eles tiveram um reforço que é um dos melhores jogadores deles que não tinha jogado esse campeonato ainda, que é o Ricardinho, no meio de campo. Joga muito bem esse cara. E assim, foi um jogo bem truncado, foi bem sentido a questão do calor no horário, dá pra perceber que eles estavam correndo menos do que o normal, né? Tanto os dois times. Teve 2 lances polêmicos aí de pênalti, né, pro Corinthians que não foi dado pelo árbitro, né? Mas no meu ver os dois foram pênalti. O primeiro uma carga nas costas em cima do Jadson e o segundo um pisão no Pedrinho, né, que inclusive levou um cartão por simulação. Você acha que o Corinthians sofreu por causa da derrota para o Independente? Não, eu acho que o Corinthians está sofrendo muito a questão, muitos jogos seguidos, né? Então a gente está disputando 3 campeonatos aí, não somos os únicos, tem vários times assim, né? Só que a gente jogou, se eu não me engano, foram 4 jogos fora de casa, né? Então, inclusive um jogo na Argentina, um em Curitiba, em Minas Gerais, né? E agora tá todo mundo cansado, né? E daí, assim, como a gente estava comentando antes aqui em off, né? Também tem um problema, assim, que machucou o Fagner, que dá uma consistência muito grande para a defesa do Corinthians e também pelos avanços na lateral, né? E também um outro cara que machucou também, que o Corinthians sente muito, é o Cleison, né? O Cleison, ele tá jogando muito bem, embora as últimas partidas deles tenham sido mais razoável do que o normal, mas ele tá jogando muito bem. Ele é um dos poucos jogadores que a gente vê, assim, que faz um diferente, né? Que tenta driblar, que tenta ir pra cima, né? Que é o que o Pedrinho faz, né? Mas daí o Santo Carille, né? Coloca o menino jogar, né? É uma das coisas que a gente comenta sempre que o Corinthians, dos grandes, assim, o Corinthians sente um pouco essa questão do elenco, né? Até assim, próprios times assim, que não estão bem, que nem o exemplo do São Paulo. Eu acho que o São Paulo tem um elenco muito mais equilibrado do que o Corinthians, né? Se você tirar as peças do reserva titular ali, não vai ter tanta variância assim, entre eles, né? O Corinthians não sei porquê. Nós temos um time que é o titular e o resto é um monte de piazada ainda, que não tem experiência, né? Então, assim, contra o Independente ali, a gente tá falando de gente que assim, no banco ali tinha que nunca foi para uma Libertadores da vida, tava lá pela primeira vez, né? O Corinthians tem bons jogadores, né, no banco ali, principalmente eu falar do Pedrinho, né? Eu falar tipo os volantes ali, a gente tem os volantes reservas muito bons,
que tem que pôr pra jogar, mas não dá pra querer cobrar numa fogueira que nem essa, que joga 9 reserva e 2 titular, né? E um deles é o Cássio, né? Que poderia ter descansado pra deixar o outro goleiro reserva jogar, que eu adoro o Walter, eu acho que ele até às vezes até melhor que o Cássio. Mas não joga, né? Tu acha que se o Corinthians perder o clássico, pressiona mais? Então, o clássico sempre é um divisor de águas pro Corinthians, né? Nos últimos anos foi um divisor bom. Vamos ver se esse aí O Corinthians daí na próxima, fora essa do Palmeiras, aí pega o Sport. Aí já dá uma tranquilidade. Né? E é em casa também, agora o Corinthians vai fazer, acho que se eu não me engano são 5 ou 6 jogos. Acho que são 6 jogos em casa seguido, né? Contando Libertadores e Copa do Brasil. Só pra completar, o Ceará joga com o América na próxima rodada. Talvez seja a primeira vitória do Ceará. Por dar uma cornetada aqui no meu amigo São Paulino, né? O gol que o Cássio levou, que a gente tá vendo ali atrás, né? É muito porque é assim, né? Jogar adiantado com 2 metros de altura, né? É uma sacanagem, né? Próximo jogo da rodada, Cruzeiro e Botafogo. Cruzeiro venceu 1-0, gol de cabeça do Dedé. E um jogo de algumas polêmicas, né? Chegou a acompanhar alguma coisa, Cássio? Eu acompanhei pouco, assim, acompanhei mais do bastidores aí, vi que agora sim o Cruzeiro o time dele tá respeitando as ordens do Mano, né? Porque depois de ganhar de 5 lá, né? Isso aí não é coisa do Mano Menezes, né? Agora 1-0, né? Normal, né? Mas também imagina quanto ele deve ter brigado no vestiário, né? Poxa, tá louco, como é que faz tanto gol assim, né? 5, 7. 7, é verdade, né? Tá louco, se não é Mano Menezes nunca, né? Eu não sei, particularmente, né, nos últimos anos eu vejo o Cruzeiro quase como o Flamengo. Tu acredita que vai encaixar e vai chegar pra brigar e acaba ficando intermediário. É verdade. Ele ganhou uma Copa do Brasil. Não, né? vamos botar mais um nesse grande nicho, a gente não fala dele, né? Mas o Palmeiras também é assim, a mesma coisa. Se você pegar, talvez, nos últimos anos aí, os times que mais tenham investido aí, tenham sido esses 3. Né? Porque se você pegar o Cruzeiro ali, há talvez 1 ou 2 anos atrás, a quantidade de contratações que fez, esse ano a contratação mais badalada deles, né? Que não sei se pagaram, se não pagaram ainda, o Atlético Mineiro, né? Fred, né? Mas foi o Fred, que não tá nem jogando, né? Que tá machucado. Já bem machucado, vai ficar um tempo fora. Eu acho que nem falta está fazendo, porque o Sassá Lopelli é muito bom jogador. Mas sobre o jogo, eu achei um jogo normal. É um jogo morno. E a briga em si, eu não entendi direito o que o técnico do Botafogo brigou tanto. Porque ele ficou totalmente revoltado com alguém da comissão técnica do Cruzeiro, por algum motivo, e começou a discutir, e a briga acabou aumentando. No final do jogo, até o cara do Cruzeiro foi atrás dele no vestiário pra brigar mesmo. Assim. Então, não sei qual foi o motivo, não sei se o árbitro colocou na súmula, né? Talvez o cara tome uma suspensão por isso, né? E o Botafogo, como a gente comentou no último vídeo, né, é um time que às vezes a galera gosta de ver, mas também não vai muito, né? Não, o Botafogo também sempre intermediário, né? Bom, o Botafogo vai receber o Fluminense. O Fluminense veio agora com uma recuperação. Tava mal, a torcida pressionou, o Fluminense ganhou. O Botafogo recebe o Fluminense, é clássico em casa, né? Clássico em casa, acho que é um jogo meio equilibrado até, dá pra dizer. O Fluminense parece que ganha tudo meio na garra, assim, na vontade, que não tem um grande elenco, né? Tem um bom técnico e vontade. O Botafogo também é um time que tem muita vontade, né? Sempre procurando chance ali. Não tem muita objetividade, falta qualidade no meio campo mesmo, né? Acabou machucando o João Paulo, né, naquela entrada do Rio, que eram os destaques ali do meio do time, né, que ajudaram. E o Fluminense, né, assim, de notícias boas que ele teve esse ano aí foi a descoberta daquele menino lá que tá fazendo gol lá, todo O Pedro. o Pedro, né, que entrou numa fogueira, né, porque pegar aquele time do Fluminense já não era tão bom ano passado, daí perdeu quase todas as peças ali. E vida difícil vai ser do Sport, né? Vai pegar o Cruzeiro na próxima rodada e depois do Corinthians. Nossa. Eu acho que o Cruzeiro vai de novo poupar algumas peças, como fez com o Internacional ali, vai poupar. Próximo jogo da rodada, Atlético Paranaense e Palmeiras. O Atlético que vinha aí de umas vitórias, né? Desclassificou o São Paulo na Copa do Brasil, jogou bem, meteu uma goleada na Chape e vinha aí no ímpeto. Todo mundo fala do esquema, né? Do Atlético Paranaense, um esquema novo aí. Perdeu, 3-1. O melhor mandante contra o pior visitante, mas o melhor visitante ao mesmo tempo, porque o Palmeiras é o time que mais ganha fora de casa, né? E o Atlético Paranaense é o que menos perde em casa. Daí botaram na prova essa defesa aí. Como o Cássio comentou antes, o Palmeiras era o time que mais podia botar em prova mesmo, em xeque esse esquema do Fernando Diniz, porque marca muito na frente. Bem alta mesmo. Eu vi jogos contra o Corinthians nas finais do Paulista ali, eles sufocam bastante ali o time. Eles têm um preparo físico muito bom e a marcação alta ali que
que o Roger faz com eles ali é bem interessante. E um jogador que eu acho que é destaque no Palmeiras desde o ano passado, cara, pra mim é o Keno. O Keno é o diferenciado, né, do time, né? Que injustiçado ano passado, né? Porque ficava na reserva, né? E aquela mesma coisa assim, que eu tenho sobre o Pedrinho, sobre o Cleison do Corinthians, né? Que é um jogador que faz uma coisa diferente, né? Porque às vezes assim, história, assim, que tu pega algumas equipes, assim, principalmente um exemplo de estudantes, um Botafogo da vida, é tudo muito pragmático, né? Toca, sabe? Não tem aquele negócio diferente, ou te surpreender, nossa, vai acontecer alguma coisa agora, né? É que nem eu falei para os piados, eu sou um pouco mais crítico assim, do futebol, que para mim não é o cara ser firulino, o cara jogar bem, ou técnico também, né? Por exemplo, o Paz gosta muito do Jorge Ventura, né? Jair Ventura. O Paz gosta muito do Jair Ventura. Eu não gosto muito, porque eu falei, cara, pra mim técnico não tem que ser cheio de esquema, cheio de... tem que ser técnico vitorioso. O Carille, por exemplo, até usei o exemplo, a gente saiu do futebol na sexta, né? Eu falei, cara, técnico bom pra mim é o Carille, o cara mais discretão, mais na dele ali, campeão. É verdade. E jogador também deveria ser mais assim, né? Ah, sim. O Keno é um exemplo disso. Eu nunca vejo o Keno em polêmica, eu nunca vejo o Keno com cabelo rosa, eu nunca vejo o Keno de chuteira dourada e o cara vai lá e joga futebol. Um exemplo clássico disso aí, que representa tudo que tu tá falando agora, é o Salah, né? Eu vi uma reportagem dele dizendo assim, eu não sei dançar, eu não tenho corte legal do cabelo, só sei jogar bola. Só né? Eu só sei. Assim, e eu acredito assim, que isso aí tem um problema muito específico agravado no Santos. Isso. Porque eu lembro até hoje assim, que eu estava assistindo há muitos anos atrás uma reportagem do Fantástico, eles estavam falando de um menino que tinha mais ou menos 12 anos, já ganhava 50 mil reais lá, que era o Jean Scherer. E onde é que tá esse menino aí? Abandonou, né? Porque não chegou nem a criar, porque, poxa, um moleque daquela idade ela ganha tudo isso, né? Então, como é que ele não vai se deslumbrar sobre isso? Como é que não vai... porque todo mundo sabe que jogador de futebol não são as pessoas mais estudadas. Hoje em dia são bem mais do que antes. Mas, assim, não estou dizendo incapazes. Eu digo... Mas hoje eles têm mais apoio, né? Mais responsáveis ali ao redor deles, do que antes, né? Antes eles iam muito por conta, né? A família falava e eles faziam, né? Uma exceção dessas aí do Santos aí que foi o Neymar, mas assim, não pela cabeça dele, porque ele também estava se escorregando ali quando ele surgiu no Santos ali. Só que o problema é que o Neymar tinha uma assessoria muito grande que era do pai dele. O pai dele é muito focado no se vislumbrar com as coisas. Né? Então, até como é que saber negociar as coisas. Eu lembro também de uma reportagem dele lá falando assim, Neymar, o que você quer pra você? Eu quero um iate. Né? Beleza, tu vai ter um iate. Só que tu vai ter um iate se tu trazer a Libertadores pro Santos. Quando você trouxer a Libertadores pro Santos, tudo é iate, né? Foi lá, fez. E o Renato Gaúcho entrou nessa agora, né? Ele falou que o jogador do Grêmio que fizer um gol de bicicleta vai ganhar um carro. Um dos jogadores, inclusive, que trazem esse lema do profissionalismo é o David Beckham, né? Que ele falou que se o filho dele quisesse ser jogador de futebol, tinha que ser o primeiro a chegar no treino, o último a sair, carregar as bolas, cobrar mais falta, ficar depois do treino cobrando falta. Né? E o nosso comentarista aqui internacional, o Cássio, ele também pode comentar um pouco sobre isso. O Beckham é um fora de série, né? Acho que o melhor batedor, falta dele, né? Só o Marcelinho Carioca, né? O Beckham é grande empresário também, né? Então ele deve entender bastante de futebol, né? Na verdade, ele está crescendo cada vez mais o futebol nos Estados Unidos, né? Inclusive, daqui a um tempo dá pra gente começar a falar do futebol dos Estados Unidos. É verdade. Inclusive tem, né, o Flávio Augusto, né? Que é o brasileiro aí que fundou a WhatsApp, né? Vendeu e comprou de novo e é o cara por trás de todo o crescimento do Orlando City, né? E que eu vendo uma entrevista dele falando aí que hoje o negócio lá dele, assim, a cota do valor que ele comprou até agora tá valendo já quase 5 vezes mais. Já. Quase o MMA, né? Mas voltando ao foco aqui do Palmeiras, o que tu acha do clássico? Eu espero que eu não queime a língua que eu vou falar agora, né? Mas pra mim o Palmeiras é o Lulinha do futebol, cara. É eterna promessa, cara. Eu acredito que até o domingo ali, o Corinthians já vai ter avançado na Copa do Brasil, né, em cima do Vitória em casa, né, menos que ocorra um desastre, né, mas e daí no final de semana vai estar com o pessoal tudo descansado e assim, clássico é clássico, né, clássico não tem muitos favoritos, né, mas assim, pra eles ganharem nós na Arena, não é bem assim, né. Eu acho que vai ser um bom jogo. O Palmeiras eu acho que vai descansado pra esse jogo aí, porque eles foram o primeiro a classificar para a próxima fase da Libertadores.
Então eles vão ter um descanso maior, menos que o Corinthians abra mão da Copa do Brasil, né? O Palmeiras tem um elenco fortíssimo, né? O Corinthians, na verdade, não tem um elenco gabaritado que nem o do Palmeiras, né? Mas assim, na hora do campo, né, se mostrou superior em todas as oportunidades que teve esse ano aí, né? Que foram decisivas. Né? É o mais entrosado, né? O time mais fechado, depois do Grêmio, acho que é o Corinthians, né? Exatamente, a parte tática do Corinthians está muito boa, exceto que esses últimos jogos, aí, talvez pelo cansaço, não sei. Né, o Corinthians tenha pecado, mas assim, o contexto geral ali do ano do Corinthians, taticamente, o Carille tem sido perfeito, né? Ele tem um lema assim que todo mundo tem que adotar, assim, serve pra vida, assim, que perguntaram pra ele assim, você não vai poder jogar com o Jadson, né? Não vai poder jogar com o Clay, está machucado, ou não tem o 9 ainda, né? Que agora tem o Roger, né? Ele fala assim, não, eu não quero falar do que eu não tenho, eu vou falar do que eu tenho, né? E tá funcionando, né? Poxa, uma carreira meteórica que ele tem aí, os títulos que ele já conquistou, né? Mais um jogo das 4, vitória contra o Fluminense, 2-1 de virada do Fluminense, né? O Vitória abriu o placar com o menino Neilton ali, e o Fluminense buscou a virada, né? Achei aquilo que a gente comentou no começo do vídeo, né? O Fluminense vindo de uma pressão, né? O time tentou dar a resposta e conseguiu uma resposta razoável. O que eu gosto do Fluminense agora, assim, não é nem do Fluminense, mas é da atitude que o Abel tá tendo que tomar, né? Que ele tá tendo que se reinventar, né? Que ele é um dos técnicos, assim, porque hoje a gente tá vendo uma nova safra de técnicos, e ele talvez seja um dos últimos aí mais velhos aí, né? Que tá uma década aí já presente no futebol, né, principal aqui no Brasil. E ele tá tendo que se reinventar, porque ele não tem um cara que ele pode dizer assim, ó, você vai resolver. Né? Tem que, né, fazer funcionar aquela piazada, porque isso é uma piazada mesmo que tem lá, né? Não tem, tirando um ali, um ou outro, cara mais velho, é só piazada mesmo lá. Eu acho que falando sobre o Abel, ele tá tendo os problemas de saúde, tudo e voltou. O filho dele morreu ano passado, deu todo um problema. O Gilberto que teve uma pequena desavença com o Sassá, né? Ele voltou essa rodada, né? E fez o gol, fez o gol, de fazer o gol. E o Vitória tá naquela, né? O time que a gente supostamente coloca no grupo dos que vão cair, mas a gente não sabe como é que vai ser. Falando se canta, quem cai, sempre. Olha, nós temos 2 candidatos fortes aí, nós vamos já falar, né, mais no final aí, né? Mas assim, falando sobre o Vitória, o que o parecer que eu tenho, assim, metade do time é o Neilton. Ele saiu de ser um personagem secundário do Santos e ele tá sendo um personagem principal no Vitória. Né? Tudo bem que o time do Vitória também é um time limitado, né? A gente sabe que não vai brigar por título de expressão no brasileiro, né? Por classificação de expressão. Mas assim, eu não colocaria ele como um candidato a cair, porque eu acho esses times do Norte é muito difícil cair pelo fator casa. Jogar na casa deles é muito difícil. A gente comentou durante a semana aí com o Passo, com o pessoal, que a Copa do Nordeste tudo é um evento, né? Os caras enchem os estádios e apoiam e tudo, né? Agora vamos falar do jogo do líder do campeonato, isolado, Flamengo, 10 pontos, vitória sobre o Internacional, 2-0. Eu vi alguns lances também do jogo, né? E pra mim, assim, foi uma resposta, e pra variar, né, esse último mês aí foi lá no Rio de Janeiro, aconteceu o tal do joga por amor ou joga por terror, né? Que todos os times ali, coincidentemente depois que levaram a pressão da torcida, começaram a jogar. O Inter sofreu, o primeiro tempo até tava mais encaixado, o time do Inter, assim, a proposta já foi para se defender mais, e o Flamengo não conseguia chegar muito no gol do Inter, né? As principais chances, mesmo com tanta posse de bola do Flamengo, as principais chances do primeiro tempo foi do Inter. No segundo tempo, o Flamengo voltou muito melhor. O Inter parece que nem entrou no segundo tempo em campo. E só deu o Flamengo no segundo tempo, conseguiu chegar ao gol, desmontou o time do Inter. Potker caiu na pressão, foi expulso. O Alessandro caiu na pressão, né? O Alessandro, ele cria pressão, né? A diferença nítida é na questão do time do Inter é um time pesado. E o time do Flamengo, como tem esses piás jogando muito pelas beiradas, é um time muito leve, né? Então, se conseguir encaixar um jogo, porque é difícil também ver um jogo aí do meio campo do Flamengo jogando bem, né? Porque o Everton Ribeiro, né, e o Diego, né? Daqui a pouco já estão falando de seleção pra eles, né? Jogaram uma partida boa. Estão falando do Paquetá, né? Estão falando do Paquetá, que é selecionável já. O Paquetá ainda que mantém uma constância, né? Sempre um bom nível de jogo. O Paquetá pode ser convocado para a seleção sub-21, né? E esse jogo o Diego não jogou, né? Até a torcida agora tá falando, agora o Diego não joga, o time joga bem. Não, acho que não é esse o problema do Flamengo, né? O Diego tá longe de ser um problema para algum time, né?
Eu acho que é muita cobrança, né? Imagina, cara, tem o Diego, Everton Ribeiro, tem Vinícius Júnior, tem o Nove, que é o Guerreiro, agora todo, aí tem o Dourado. Internamente também deve ser meio complicado. Então, isso aí me remete ali a um Mano Menezes da vida falando quando ele teve que treinar o Ronaldo, fenômeno do Corinthians também, né? Que o difícil não é treinar esses caras. Esses caras são fáceis de treinar, né? O cara faz tudo que você manda, faz o que sabe fazer. O difícil é controlar o ego deles, né? Então, eu acho que o problema maior é essa divisão, essa administração de egos, né? E daí a hora que a torcida foi lá e ameaçou quebrar tudo, né? Daí não tem ego, né, que segure, né? E é um dos times também, junto com o Palmeiras, aí você pega os dois times aí dos últimos 2 anos que mais injetaram dinheiro do clube, né? Para contratações, os melhores elencos, os reservas aí que você coloca em qualquer outro time aí do Brasileirão, né? E não dá resultado. Eu acho que desse jogo ainda o destaque mais negativo que eu achei tá fora de campo ainda, que foi os infelizes comentários da Fox Sports sobre o D'Alessandro. O D'Alessandro é um dos melhores meias que joga no Brasil faz anos, todo mundo concorda com isso, e os caras da Fox tiveram a capacidade de falar que ele é um jogador brigão e que todo jogo ele arruma briga, que ele é desleal e que não é mais um jogador de futebol. Eu achei isso uma falta de conhecimento. Nunca assisti um jogo do Inter, parece, com um comentário desse, porque o D'Alessandro não é desleal e sempre está ajudando o time. Tá com 36 anos, marcando e correndo e tentando fazer o Inter jogar, assim. Esse tipo de comentário, que nem a gente estava falando no último vídeo, é quase a mesma coisa que você falar que o Sheik é fim de carreira, que o Sheik acabou. O Sheik é um dos maiores campeões brasileiros, né? Ele ganhou 2, 3, 4 brasileiros e tá falando, o Sheik. Seguidos, inclusive, né? Teve uma época que ele ganhou 3 seguidos por 3 clubes diferentes, né? Aí tu fala, não, o Sheik não sabe jogar, o Sheik é violento, por exemplo, por causa da entrada ali no jogo do Independente, agora falar que a carreira do cara acabou, isso. Né? Isso é uma coisa diferente, né? O cara tá numa fase ruim ou alguma coisa, beleza. Mas agora tentar denegrir a imagem, né, futebolística, digamos, do cara é outra coisa. Agora que falam, que a Fox falou ali sobre o D'Alessandro ser um cara brigão, né, que arruma confusão dentro de campo, e eu acompanho o D'Alessandro, embora não seja, né, colorado, acompanho o D'Alessandro da época do River, né. Então, eu queria que os jogadores do Corinthians tivessem metade da competitividade que ele tem, porque brigão não é a palavra, é competitivo, ele não gosta de perder. Então, se todo mundo fosse assim, não gostasse de perder, ia ter confusão? Ia, claro, mas, assim, o intuito não é machucar outra pessoa, denegrir, é ganhar a partida, que é o trabalho dele, né, que ele quer saber o trabalho dele. Queria eu que tivesse mais jogadores como ele, como o Sheik, né, agora, o dia ruim todo mundo tem. Claro, exatamente. Tem até o filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que ele fala, né, que você não deve ser morno. Exatamente. Se morno não vai a lugar nenhum, você tem que ser quente. E para você ser quente, você tem o sangue quente, você quer ganhar, você quer vencer, você quer ir para cima, né? Claro, sempre com a gente fala aqui a questão da lealdade e tudo mais, mas é ser competitivo, né? Você denegrir a imagem de alguém por um momento, por um dia ruim, por um jogo ruim, por alguma coisa, é uma coisa totalmente desnecessária, né? Infeliz, na verdade. Ah, sim, com certeza. Agora vamos ver, né? O Inter aí, né? Diz que tá buscando um novo técnico aí, né? Pra tentar equilibrar, porque assim, no papel o time do Inter é muito bom. Muito bom, talvez não, mas é bom, né? Não é um time pra sofrer do jeito que tá sofrendo. Exatamente, tá sofrível você vê o Danilo Fernandes ali, eu considero que até ele se machucar, no passado ele era o melhor goleiro disparado do Campeonato Brasileiro, né? Então, pega e colocaram o reserva lá, que era o Marcelo Lomba, também pegando muito, né? Aí pega um Edenilson, que está jogando muito bem, uma contratação aí que veio meio na escura pro Inter, eu sempre falava para os amigos, isso é bom, né? E aí o Potker, né, que não tem feito partidas boas, mas é um cara que se destacou muito bem na Ponte Preta. Então assim, tem um elenco muito bom, muito qualificado, né? Tem Nico, D'Alessandro, exatamente, né? Um elenco qualificadíssimo, só que também sofre o problema que não conseguiu engrenar, né? E falando em competitividade, agora o Inter vai precisar descobrir onde é que acha isso, além do D'Alessandro, para conseguir segurar o Grêmio, né? Porque agora é Grenal e o Grêmio vem de... Não, o Grêmio vem de 10 gols em 2 rodadas, né? Será que vai fazer 15? Será que faz 15? Não posso dizer que não. O Inter vai jogar fora de casa, né? Vai jogar na Arena contra o Grêmio. O Flamengo vai fora de casa jogar contra o Chapecoense, que empatou com o Paraná. Sabe me dizer se a Chapecoense já fez algum gol esse campeonato ainda, fora essa rodada, né? Fez um gol
um golaço com o Wellington Paulista na outra rodada, e essa rodada também fez um gol agora, né, com o Arthur Kaique. Arthur Kaique, isso aí. 2 gols em 4 jogos, tá? Uma média maravilhosa. Eu acho que o pior que a deles é do Paraná, né? Talvez, né? O Paraná hoje fez o primeiro Fez gol. o primeiro gol. Paraná, Chape, Ceará tá... Eu acho que finalmente, na 4ª rodada, agora não temos mais nenhum time que, sem fazer gols, né? Assim, não tinha como esperar outra coisa diferente no jogo entre Paraná e Chapecoense, né? Do jeito que eles estão no campeonato. São 2 candidatos seríssimos à 2ª divisão. Aliás, eu digo mais, né? O Paraná, na verdade, eu falei isso aí no começo do ano, quando eles vieram jogar contra o União, em Francisco Beltrão. E o time é ruim demais. O time, eu acredito assim que não ganharia um amador. É sofrido de ver, eles não tem padrão tático nenhum, eles não têm marcação nenhuma. Então, melhoraram bastante, contrataram bastante jogadores, mas mesmo assim, do Paranaense até aqui, ele continua sustentando a mesma coisa, vai ser o famoso golfinho, né? Só vai dar um tchauzinho pra fora e já vai descer de novo, né? Um dos jogos às 7 horas então o Sport Bahia. Clássico do Norte e Nordeste, né? Sport vindo de uma polêmica, né? Com o técnico, com o time meio decadente ali. O Bahia, como eu falei no último vídeo, eu até escalo alguns caras no Cartola, porque pelo time do ano passado, né? O Bahia tinha René Júnior, tinha alguns outros atletas ali. Eu acho que o Bahia jogaria melhor, coloquei no Cartola, né? Me ferrei. Então, achei o jogo razoável, né? Tem o Vink, que jogava no Inter, né? Que fez um dos gols. Cláudio Vink é lateral, né? Tem o Douglas, né? Também fez um gol, né? Ao contra? Exatamente, né? Que situação de azar, né? E pior que se ele não corta a bola, tinha outro cara do Sport lá que ia fazer o gol de qualquer forma, né? Esse goleiro, na verdade, ele é do Corinthians, esse goleiro. Né? Aí eu não sei se ele foi negociado definitivo agora, mas eu sei que ele foi por uma troca pelo Juninho Capixaba, né? Que foi pro Corinthians, já pegou a camisa 6, lá vestiu e já saiu jogando e agora tá 18 jogos sem jogar. O Bahia, sem o Zé Rafael, perde muito, né? O Zé Rafael até tá jogando, mas tá muito má fase. Eu acho que além da má fase... É o único jogador que poderia dar um brilho, assim, no Bahia. Eu acho que além da má fase ele ficou meio perdido, né? Sem René Júnior, sem alguns outros jogadores ali que faziam o time jogar, o cara não tem como jogar sozinho, né? É muito difícil. Por outro lado, né, se tu pegar o time do Sport, tem vários medalhões aí também, né? Tem o Marlone, né, que eu acho que só consegue jogar no Sport, que nem o André também, né, que agora tá no Grêmio. Saía do Sport e não vingava, né? Voltava pro Sport e fazia temporadas boas. Né? Próximo jogo das 7, Grêmio e Santos. Pra mim foi um jogo absurdo da rodada, não imaginava que ia ser assim. Eu até falei no outro vídeo que ia ser o jogo da rodada, podia ser um dos melhores jogos do campeonato. Mas até pode ter sido, né? Porque foi bonito ver o Grêmio jogar, mas não foi um jogo competitivo. O Santos apanhou muito, né? Na verdade, sim, o Santos, né? Ele gosta de dar umas goleadas de vez em quando, né? Isso é historicamente comprovado, mas eu também não esperava um placar tão elástico. Inclusive, eu esperava uma pedreira pro time do Grêmio, né? E o Santos vinha fazendo boas partidas e simplesmente não entrou em campo, né? Não, e assim, o Renato Gaúcho vive uma fase excelentíssima, assim. E ele assim, ele é um contrário de um Carille, como a gente tá falando, que é um cara mais quieto, mais centrado, ele já é o showman, né? Então a estrela do time do Grêmio é o técnico do Grêmio, né? Então, mas assim, eu até gosto demais, assim, da mala dele, exatamente, né? Da questão de como ele expõe as coisas sem ter vergonha de dizer eu fui melhor, eu faço melhor, eu sou melhor, né? Um exemplo que eu estava citando antes ali, que você falou, agora quem precisa botar dentro de um carro, né? Ele é um maluco, né, cara? Mas é bom ter uns caras malucos assim, porque maluco na hora com o microfone na mão, né? Mas dentro de campo tá sendo um trabalho, né? Faz alguns anos já dentro do Grêmio ali. Só para contrastar, foi o que eu falei, que é que eu não gosto muito do estilo de Jair Ventura. Ele fez um bom trabalho no Botafogo, o pessoal achou que ele iria pro Santos, e o Santos ia ser campeão paulista, ia ser campeão brasileiro, ia ser campeão da Libertadores, ia ser campeão mundial, ia ser campeão e não tá tendo resultado, né? Infelizmente. Porque ele é um bom técnico, né? Eu admito que ele é um bom técnico, assim. Só que eu acho que falta pra ele um pouco disso, sabe? Da competitividade no campo. Exato. Você ser meio brabão, você falar as coisas e, né, beleza, as pessoas até respeitam e tudo mais. Mas o Renato, né, ele dentro de campo ele mostra, né? Eu acho o Renato um D'Alessandro treinador, né? Ele não é aquele cara que é morno, né? Se ele tem que falar, não vou falar, não falo.
Se for falar, vou lá e falo, né? Ele não fica se escondendo, né? Eu acho que temos que destacar também um sério problema defensivo do Grêmio, né? Porque acabou os 870 minutos de invencibilidade do Marcelo Groi, né? O Marcelo Groi, né, ele é um goleiro também acima da média, né? E ele sofre, acho que, com essa meio que timidez dentro de campo, assim, porque ele é um excelente goleiro, mas ele não é um líder, né? Então acho que talvez por isso que ele nunca se firmou numa seleção, nunca se firmou em campeonatos internacionais, assim, tipo, por exemplo, convocado ele já foi algumas vezes, mas mesmo assim ele não tem essa liderança nada e geralmente procuram-se goleiros, né, aquele papel de líder, né. Eu vejo muito dele, sendo que existia no Dida, que é um excelente goleiro, pega muito, mas é calado, e não tem sem chamar a responsabilidade, né. Tipo, você chega lá, pega uma entrevista do Cássio, o Cássio mete a boca no zagueiro, fala que foi erro deles, sabe, coisa assim. O Grêmio, a gente já falou, na próxima rodada pega o Inter, extremo favorito, né, porque vem um time todo encaixado, 2 goleadas, talvez indo pra terceira, e o Santos agora tem a chance de recuperar, que pega o Paraná lá na Vila Belmiro, né. O Paraná, como eu estava comentando que eu vi alguns programas de esporte, né, o Carille, que é técnico do Corinthians, tem um apreço muito grande pelo Paraná, falou que é triste ver a situação, né, o time não encaixa, não ganha, não faz gol. Como o Cássio cantou, talvez caia. Último jogo da rodada, segunda-feira à noite, às 8 horas. Chapecoense e Paraná, já falamos bastante do Paraná. Conversamos alguma coisa sobre a Chapecoense. Eu estava vendo hoje nos números, o Wellington Paulista é um dos principais jogadores da Chape, está com uma certa idade e veio para tentar recuperar. A Chape tentou pressionar, o Wellington Paulista no final do primeiro tempo, que foi a única chance da Chapecoense, o Wellington Paulista recebeu, dominou e chutou, né, surpreendeu o goleiro. A Chape que empatou na metade da semana contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, agora mais um empate contra o Paraná, né? E o Paraná, como a gente citou aqui, um dos piores times do campeonato. Mas esse jogo aí até então pode ser que saiu da curva, porque na verdade só deu o Paraná o jogo. Assim, o Chape teve pouquíssimas chances, assim, as chances mais claras foram do Paraná, que não teve capacidade para furar o goleiro Jandrei ali, só em um momento do jogo que conseguiu empatar, né? Mas no primeiro tempo só deu o Paraná, no segundo tempo foi um pouco mais dividido, mas o Paraná chegou mais vezes. No segundo tempo deu uma modificada um pouco no jogo, né? Até ele estava falando do Wellington Paulista ali, ele até foi comentado durante o jogo que ele conversou bastante com o Justo Klein em umas paradas que teve do jogo, e ele chamou o time de novo, reuniu lá um grupo de jogador, dava as instruções e mandava aí. E ele que é o que chama o time pra frente, assim, que é onde o time conseguiu fazer um gol e teve algumas chances. Mas tirando isso, o Chape é um time em reconstrução, né, depois da tragédia que teve. Não vai fazer o time em um ano, né? Conseguiu classificar para a Libertadores ano passado, foi um feito grandioso para a Chape, mas é um time que vai sofrer bastante ainda, porque não é bem assim também. Eles perderam o time inteiro, né? Se bem que eu acredito muito mais numa Chapecoense escapar do rebaixamento do que o Paraná Clube. Eu acredito que o problema assim ainda é comando lá dentro, né? Particularmente eu não gosto do trabalho do Gilson Kleina, eu acho que o trabalho dele é medíocre para pior ainda, né? Porque lembrando, medíocre não é mediano, né? Mas assim, eu digo isso porque ele não tem um trabalho de expressões ao decorrer dos últimos anos. Você não vê uma evolução no trabalho dele. Você vê a maioria dos técnicos aí evoluindo, né? Pessoas, até os técnicos mais velhos, como citamos o exemplo do Abel, né? Que evoluiu trabalhando com as peças que tem. E particularmente, olha, em alguns momentos ele acha a equipe do papel do Chapecoense até melhor que do Fluminense. Né? Tá cheio de jogadores experientes ali. Só que alguém tem que organizar esse time. Não tá jogando bem, não tá fazendo por merecer. Se ficar assim vai cair, mas eu tenho certeza que mais 2, 3 rodadas jogando desse jeito, quem cai primeiro é o Kleina. E aí, quem sabe, pode ser um diferencial para eles escaparem. Falando em técnico, o que vocês acham do Micali? Que chegou a ser campeão, né? Olímpico, todo mundo achava que ia ser um técnico ali, né, meteórico também, e agora não engrena em lugar nenhum. Mas assim, se eu treinasse aquela seleção olímpica também, talvez eu fosse campeão. Vamos falar agora então dos destaques da rodada. Primeiro destaque, primeiro jogo, 4-1, Vasco se recuperando. O América apático. E o segundo destaque, a vitória, né, do Grêmio, de novo, mais uma goleada.
No Santos, né? Do Santos, que ninguém esperava, né? Lembrando bem, né, que assim, o torcedor gremista aí que não se iluda muito, né, porque ano passado, nessas mesmas rodadas, e o Grêmio também estava sendo como o maior destaque, né? E aí, quando perdeu aquele jogo pro Corinthians dentro do estádio da arena deles, aí parece que desandou o time, né? Então ali eles parece que perderam o campeonato ali, embora, né? Também nesse meio tempo acabaram priorizando, né, a Libertadores, né, que foram sentidos, né? Mas, assim, até então, eles também estavam fazendo excelentes partidas, né? Até que pegaram um confronto direto ali e perderam, né? Se abalaram muito depois daquela rodada. A expectativa da rodada que vem, né? Então, posso citar eu, né? Que é o clássico entre Corinthians e Palmeiras, que se disputado lá na Arena Corinthians, né? Tem se tornado corriqueiro esses clássicos, né? Porque tivemos aí no Paulista aí, praticamente 4 confrontos entre Corinthians e Palmeiras, acho que foram 3, na verdade. E assim, no retrospecto deste ano, o Corinthians tem sido superior ao Palmeiras, né? Tem conquistado os pontos, né? Mas além de tudo, assim, o título paulista. Com, sem pênalti, sem arbitragem, com VAR, sem VAR, tá levando. Isso aí é para outro episódio, né? Mas é clássico, né? Se fosse apostar em alguém olhando as planilhas, né? Todo mundo apostaria, ou pelo menos a maioria, no Palmeiras. Né? Mas é clássico e é na casa do Corinthians, né? Então tudo pode acontecer, né? A minha expectativa, então, é o Grenal. Eu, particularmente, tenho um apreço um pouco maior pelo Internacional. Morei no Rio Grande do Sul durante um ano e lá aprendi a ter um pouco de apreço, que no Rio Grande do Sul, se você mora, você tem que escolher, né? Você não pode ser de outros times. Tem que ser o Grêmio ou o Inter. Pelo menos tem que ser um apreço pelos dois. Mesmo que você torça pro Asa da Arapiraca, lá você tem que ser o Grêmio ou o Inter. Então, acredito que o Grêmio vai jogar como ele vem jogando, né? Não sei se ganha, porque como o Cássio falou, clássico, você não tem como cantar pedra. Tem um momento no campeonato que reergue um time caído, é o clássico, né? Ou afunda de vez, né? É verdade. Então a minha expectativa da rodada é o Grenal. Minha expectativa, acho que fica nesses 2 clássicos, mas o jogo que eu não vou perder de assistir mesmo é Corinthians e Palmeiras. Porque esse vai ser um jogão nivelado assim por cima, né? Esse aí promete nervos à flor da pele, né? Devido a todas as confusões, ao Palmeiras querendo voltar a jogos, né? Então eu acho que esse aí tem o maior perigo de ser um jogo perigoso para os dois times, né? Então, assim, tanto na questão tática, técnica, também emocional, principalmente emocional, né? Eu acho que talvez o time que tiver menos emotivo no jogo ganhe o partido. Então, galera, esse foi o vídeo da 4ª rodada do Brasileiro. Futuramente falaremos de outras competições aí. Fazer um agradecimento ao Cássio aqui, o corintiano, o baixista mais bonito do sul do mundo. Eu que agradeço participar, né? É um prazer estar com os meus amigos aqui, né? Falando sobre uma coisa que eu amo tanto, que é futebol, né? Não se esqueçam de se inscrever, acompanhem a gente, tem o Instagram também que vai ficar aqui embaixo. A gente vai deixar também as redes do Cássio para acompanhar o trabalho dele. Estamos cada vez mais ativos nas redes, né? Estamos cada vez mais ativos, inclusive a gente vai fazer uns stories aqui, umas coisas hoje, acompanha lá no Instagram. Provavelmente, na semana que vem, a gente vai incrementar um pouco mais os comentários, porque as outras competições estão se afunilando também. E é isso aí, se inscrevam no canal e acompanhem o Fala Torcedor.